nosso primeiro assunto aqui é sobre bancos múltiplos. Um banco múltiplo ele nada mais é do que um banco comum. É o banco que você conhece aí no dia a dia, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil. Por quê? Como que funciona essa questão do banco múltiplo? Basicamente, para você ser considerado um banco múltiplo, você tem que ter no mínimo 2 carteiras, que é uma dessas que estão aqui embaixo, e uma delas obrigatoriamente tem que ser ou essa carteira comercial ou essa carteira de investimento. Só para você entender como que funciona. Dentro de um banco é como se existissem várias carteiras. Então, lá no Itaú nós temos o banco comercial, dentro do Itaú nós temos o banco de investimentos, temos o banco de desenvolvimento, sociedade de crédito imobiliário e por aí vai, né? Vamos supondo, dando como exemplo aqui. E aí, com isso, o Itaú ele vai conseguir fazer vários tipos de operações. Por exemplo, se ele tem essa carteira de banco comercial, uma das operações que esse banco pode fazer, por exemplo, é captação de recursos através de depósito à vista. Então, captação, depósito à vista. E o que vem a ser esse depósito à vista? É justamente a conta corrente. Então, se você tem uma carteira comercial, você pode captar recursos através de conta corrente. Ainda vou passar mais exemplos de cada um desses, tá? Só passando por cima mesmo, só para a gente entender. Se dentro do Itaú tem o banco de investimento, a gente pode dizer que esse banco, por exemplo, ele pode fazer uma operação de underwriting, a gente pode dizer que ele pode administrar também recursos de terceiros, né? William, o que foi essa palavra que você falou aí agorinha, né? Deixa eu só anotar isso aqui, administrar recursos de terceiros. Underwriting é o processo de abertura de capital de uma empresa, eu também vou passar para vocês daqui a pouco, na hora que eu estiver falando aqui do banco de investimento, beleza? Se tiver banco de desenvolvimento, basicamente esse banco poderia fazer repasses do BNDES. Isso daqui, pessoal, geralmente quem faz são bancos públicos, tá? Bancos privados, possivelmente eles não têm a carteira de desenvolvimento. Sociedade de crédito imobiliário, se você tem essa carteira dentro do seu banco, você pode fazer a captação de recursos por meio de poupança, ok? Lembra que sociedade de crédito imobiliário, ela é justamente aquilo, ela capta recursos através de poupança para conceder empréstimos e financiamento para o setor imobiliário. Os recursos que estão na poupança, eles devem ser utilizados para financiar imóveis. Parte deles também vai ir para a parte do rural, né? Crédito rural e por aí vai. Mas a maior parte vai para financiamento imobiliário, ok? Sociedade de arrendamento mercantil. Se o banco tiver essa carteira, basicamente ele pode fazer aquelas operações que são chamadas de leasing, tá? O leasing, ele seria o quê? Ele é como se fosse um contrato de aluguel. Imagina assim, eu estou alugando um apartamento, eu pago por esse apartamento, só que esse apartamento não é meu, eu apenas usufruo desse apartamento. O arrendamento mercantil é a mesma coisa. Vamos supor que o banco arrende uma casa para você. Você pode usar a casa, né? Você pode utilizar a casa, o usufruto é seu, porém a casa não é sua, a casa é do banco. Pode ser que lá no final da vida desse leasing, desse arrendamento mercantil, exista a opção de compra e você fale, não, beleza, agora que eu paguei durante tantos anos aqui, eu quero comprar essa casa, a casa vai ser de fato minha. Mas até aquele momento, ela não é sua. Ele simplesmente está arrendando para você, você está usufruindo e ela não é sua. E essa última carteira, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, são as famosas financeiras, né? São aquelas que geralmente você vai lá numa concessionária, você vai comprar um carro, uma moto, e aí a própria concessionária fala, olha, nós temos uma financeira aqui, tá? Tem a financeira aqui, por exemplo, da Honda, tem a Aimoré financeira, você quer comprar através da nossa financeira? Então, como o nome diz, né? Financeira, ela concede o quê? Financiamento, ok? Você vai financiar alguma coisa. E eu passei meio por cima aqui mesmo dessas carteiras, porque tem aula específica para cada uma, tá? Eu explico com mais detalhes o que cada carteira faz. Por enquanto, a gente está introduzindo. Então, acho que vocês já entenderam, né? Já ficou claro que um banco múltiplo nada mais é do que um banco normal, só que ele tem dentro dele várias carteiras, ele pode fazer várias coisas. Só que aí tem um detalhe, né? Cada uma dessas carteiras aqui, ó, ela vai ter um CNPJ diferente, beleza? Então, cada uma aqui tem um CNPJ diferente. Porém, quando o banco for publicar o seu balanço, né, ele publica o balanço dele a cada 3 meses, a demonstração financeira, ele vai publicar um único balanço.
tá? Ele não vai publicar, por exemplo, um balanço só para o banco comercial, depois um só para o banco de investimentos, não. Ele publica um único. Então, isso daí você pode anotar, né? Pode publicar um único balanço. Na verdade, está até escrito aqui, ó, não precisa anotar não. Está escrito aqui. E cada uma precisa ter um CNPJ, também está escrito aqui, ok? Por que que banco comercial de investimentos está em verde, né? E aqui o restante está em azul? Justamente para você lembrar que para você ser considerado um banco múltiplo, você tem que ter no mínimo 2 carteiras. Tenho 2 carteiras? Sou banco múltiplo? Depende. No mínimo 2, obrigatoriamente uma delas tem que ser ou a comercial ou a de investimentos. Então, se eu tiver, por exemplo, essas 4 carteiras em azul aqui no canto, eu não sou considerado banco múltiplo, tá? Porque eu não tenho em uma nem outra aqui, não tenho nem a comercial nem a de investimento. Ok? Então também anota isso também é importante. Aí tem uma outra pergunta aqui, né? Por que que os bancos comerciais são considerados instituições monetárias? E é por conta da criação de moeda através do efeito multiplicador do crédito. Eu já expliquei para vocês também uma coisa chamada compulsório, né? Que serve justamente para reduzir o efeito multiplicador do crédito. Então, pelo fato do banco comercial poder captar recursos através de depósito à vista, ele é capaz de criar moeda através desse efeito multiplicador. Ele capta esse recurso, ele repassa esse recurso para frente, aquela pessoa repassa lá para frente e começa a fazer todo aquele ciclo de pagamentos que um único fluxo monetário inicial foi capaz de criar, né? Criou vários outros fluxos de pagamentos. Eu também já expliquei isso para vocês, fiz uma aula sobre política monetária detalhando esse efeito multiplicador do crédito, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, volta nessa aula de política monetária, tá lá na aula junto com o Banco Central, que aí eu falo sobre redesconto, compulsório, open market, e você vai relembrar como que funciona esse efeito aqui, beleza? Então, são considerados instituições monetárias esse pessoal aqui, banco comercial. Aqui eu trouxe as características básicas do banco comercial e banco de investimento, tá? Esses outros eu vou falar em outras aulas aqui para vocês. Banco comercial basicamente pode captar recursos através de conta corrente, depósito à vista e também conta a prazo, né? Depósito a prazo, que seria o famoso CDB, Certificado de Depósito Bancário. Também ainda não expliquei o CDB, mas nós temos aula específica para isso, vai chegar no momento que você vai entender. Mas basicamente eu pego o meu dinheiro, coloco no banco, só que dessa vez em uma aplicação financeira, meu dinheiro fica lá guardado a prazo, tá? E isso é um CDB, um Certificado de Depósito Bancário, e eu vou receber uma remuneração por isso daí, beleza? Pode conceder aqui crédito simples, que é o famoso cheque especial, que é aquele limite que você tem na sua conta, né? Às vezes a pessoa ela tem um limite de conta, R$2.000. Isso é o cheque especial. A pessoa, quando começa a utilizar esse dinheiro que não é dela, ela está se alavancando, né? Ela está devendo terceiros, que no caso seria o banco, e é um dos juros mais altos que tem aí no país. Então, é sempre recomendado ficar muito atento em relação a cheque especial. A arrecadação de tarifas e tributos o banco comercial pode fazer. E detalhe, anota isso, concede empréstimos de curto e de médio prazo, beleza? Porque aqui no banco de investimento é empréstimos de médio e longo prazo, é diferente. Somente banco comercial, cooperativas de crédito e a Caixa Econômica podem captar depósito à vista e podem atuar em operações de câmbio, beleza? Ok, essas são as características básicas, isso é importantíssimo estar na sua cabeça. Banco de investimento pode administrar fundos de investimentos, que seriam recursos de terceiros. Eu ainda vou explicar também de um fundo, mas só para a gente ter uma ideia, né? O fundo, ele nada mais é do que a pessoa ela pega o dinheiro dela, ela procura um banco, dentro desse banco existe um fundo de investimento que esse banco é responsável por administrar, e aí ele pega esse dinheiro dessa pessoa, joga naquele fundo, e esse fundo basicamente ele compra ativos para compor aqui, né? Vai comprar ações, vai comprar CDB, LCI, LCA, título público, o que seja. E aí, em contrapartida, essa pessoa vai receber o quê? Uma taxa de juros, beleza? Então, ela está dando o seu dinheiro para alguém administrar. Banco de investimento pode fazer o quê? A administração de recursos de terceiros. Então, pode administrar o dinheiro dessa pessoa, por exemplo, ok? Pode fazer underwriting, por enquanto não precisa se preocupar com isso, você só vai anotar assim, ó. Underwriting aí você escreve aqui, processo de abertura de capital de uma empresa. Então, processo de abertura de capital de uma empresa, que também às vezes é conhecido, né, pela sigla IPO,
ou IPO, significa em inglês Initial Public Offering, ou em português oferta pública inicial, que é a oferta pública inicial de ações de uma empresa. Beleza? Então anota isso daí. Banco de investimento capta recursos através de depósito a prazo, então aqui não aparece o depósito à vista. Pode prestar assessoria financeira, concede empréstimo de médio e longo prazo e também pode intermediar operações de câmbio, beleza? Então essa aula eu fico por aqui, pessoal, aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau, bons estudos a todos.